que são duas pessoas completas, né? Que não precisam despejar na outra os seus problemas, né? E eu acho que é bem interessante esse movimento, assim, né? Bem maduro. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Rato de Porão por pedir Rolling Stones com Beast of Burden, um clássico da banda, de uma das maiores bandas de todos os tempos. Rolling Stones tem tantos sons legais que vale a pena fazer muito mais do que um vídeo. E o Keith Richards, grande guitarrista, ele mostra que para ser um Guitar Hero não precisa tocar 1 milhão de notas por segundo. Eu acho que aqui na parede a gente tem exemplos de Guitar Heroes que têm sonoridades, né, e personalidades muito diferentes um do outro, né? Jimi Hendrix era um alienígena que desceu à Terra, modificando totalmente o jeito de se aproximar ao instrumento. Angus Young tem muito bom gosto e resgatou ali as origens do blues numa época em que o mundo estava interessado em outro tipo de som. E o Keith Richards, é claro, né? O pirata do rock and roll e o cara que talvez escreveu o manual de como viver a vida nos excessos do rock, né? Então ele é um cara aí que tem a sua identidade, né? E muito copiado por milhões de pessoas que tentaram ser um rockstar, né? E muitos ficaram muito mais no abuso de substâncias do que tocando guitarra, né? Mas eu acho que o Keith sabe balancear muito bem essas duas coisas. E como eu falei, assim, o cara tem muito bom gosto na hora de tocar guitarra e ele não necessariamente é um cara super rápido, super técnico, né? Não sabe todas as escalas e fica se mostrando, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem... Eu acho que é uma análise interessante de ver hoje em dia, né? A gente tem essa obsessão que as mídias sociais trouxeram dessa perfeição técnica. Mas se a gente volta nas bandas dos anos 70, eles eram muito bons, mas eles também sabiam onde usar a sua técnica, né? E a sua personalidade, a sua vontade, né? A sua alma criativa era muito mais forte do que necessariamente 1 milhão de notas por segundo. E eu acho que a gente está perdendo isso, assim. Eu acho que em algum outro vídeo eu falei sobre isso. Eu acho que caras como os Ramones, né? O Kurt Cobain e até mesmo o Keith Richards, eles são necessários hoje em dia. E é interessante ver que as pessoas, ou que pelo menos que seja apresentado às pessoas bandas como essas e artistas como esses, que não têm uma capacidade técnica impressionante, que faz milhões de coisas no braço da guitarra, mas eles têm uma capacidade de criar músicas que conectam com milhões de pessoas. E para mim isso sempre vai valer muito mais do que ser o cara graduado em Berkeley que sabe tocar de bossa nova a músicas iranianas, sei lá, né? Eu acho que as faculdades de música também, elas forçam muito essa coisa de saber 1 milhão de estilos, né? Só que eu acho que esses dias, né, já que a gente tá falando de música nessa introdução, assim, né, de um modo geral, esses dias eu vi uma entrevista com o batera do The Police, né, Steve Copeland, né? E ele dizendo que ele cresceu numa época em que Londres estava sendo tomada pelo punk e pelo reggae. E aí tu vê assim, óbvio que isso ia influenciar o som do The Police, né? Então ele estava vivendo isso. Não foi algo que ele chegou numa faculdade e disseram, não, sabe, é muito interessante a gente combinar punk com reggae. Não, foi uma coisa natural de que ele estava vendo duas tribos que estavam em ascensão na época e o The Police aproveitou para reunir os dois estilos em uma banda só. Então eu acho que a experiência vivida vale muito mais do que a experiência teórica e não tem alguém que viveu mais a vida do que o Keith Richards. Mas então vamos trazer a música de hoje, Beast of Burden. Beast of Burden, né, seria, né, um animal que carrega peso, mas se a gente traduzir em termos portugueses brasileiros, né, é o burro de carga, né? Então, na verdade, o Beast of Burden, né? O burden é aquilo que é pesado, é aquilo que é um fardo, literalmente, né? Mas para nós tem o lado mais de carregar um fardo, né? Então, eu acho que até a metáfora dessa música pode ser resumida nisso, a gente já vai ver na letra, mas é a ideia do fardo, né? Físico ou mental é a ideia de carregar um fardo, mas traduzindo o nome da música, né, é exatamente a expressão que a gente tem no português, que é o burro de carga. No verso 1 ele diz, I'll never be your beast of burden, my back is broad, but it's a hurting. Então, eu nunca vou ser o seu burro de carga, as minhas costas são largas, mas elas estão doendo, né? Ou seja, o Mick Jagger aí dizendo que aguenta muito, mas já tá cansado, né? All I want for you to make love to me, né? O verso é em 3, né? Então, tudo que eu quero é que você faça amor comigo, né? Então...
O Mick Jagger aí quer, né, assim como a gente traduz nos Chili Peppers, né, o Mick Jagger quer ir direto ao assunto, né, ele não quer muito mais outras coisas, né. I'll never be a beast of burden, I've walked miles, my feet are hurting, all I want is for you to make love to me. Então, eu nunca vou ser o seu burro de carga, eu caminhei durante milhas, né, por milhas eu caminhei e os meus pés estão doendo e tudo que eu quero é que você faça amor comigo, né, então tá aí. Direto ao assunto. Am I hard enough? Am I rough enough? Am I rich enough? I'm not too blind to see, né? Clássico refrão. Uma ascensão perfeita, né? A música tá calminha assim, ela vai ascendendo para esse refrão. Fantástico, né? Então, será que eu sou duro demais, né? Aqui tem duplo sentido, né? Hard enough. Am I rough enough, né? Será que eu sou... O rough é a dureza de personalidade, né? O hard é a dureza física, né? Pode ser até de alguma parte do corpo. Mas o rough é a dureza mental, né? Aquela pessoa meio assim, meio sem educação, né? Aquela pessoa, né? Grosseira, né? Rough pode ser traduzido como grosseiro, né? Am I rich enough, né? Será que eu sou rico o suficiente? I'm not too blind to see, né? Eu não sou tão cego para enxergar, né? Então, interessante essa metáfora, né? Mas ele está se perguntando, né? Será que ele tem o que é necessário para essa pessoa ficar feliz, né? I'll never be a beast of burden, so let's go home and draw the curtains. Music on the radio, come on baby, make sweet love to me, né? Então eu nunca vou ser o seu burro de carga. Vamos ir para casa e fechar as cortinas. Música no rádio, vamos lá beber, né? Docinho, querida, faça doce amor comigo, né? Então, Mick Jagger, né? Indo totalmente direto ao assunto, né? Aí ele repete o refrão e ele diz: Little sister, pretty, pretty girls, come on baby, please, né? Então, pequena irmã, né? Little sister era uma expressão aí bem antiga, né? Não quer dizer que ele queira uma relação incestual, né? Mas sim, uma, né? Pequena irmã, aquela coisa meio anos 70, assim, né? Somos todos irmãos, né? Aquela ideia de congregar, né? Você é uma... Garotas bonitas e você é uma garota bonita, né? Come on, baby, please, né? Então venha, querida, por favor. No verso 13 ele diz: I'll tell you, you can put me out on the street, put me out with no shoes on my feet, but put me out of misery. Então, eu vou te dizer, você pode me botar na rua, né? Você pode me jogar pra rua, me botar fora, né? Put me out with no shoes on my feet, né? Pode me jogar sem sapatos nos meus pés, but put me out of misery, né? Mas me leve para fora, né? É que o put me out tem vários sentidos, né? A gente já vai traduzir, né? Put me out of misery é acabe com a minha miséria, né? Então, o que acontece? Aqui tem um duplo sentido porque o put out é a ideia de mostrar, né? Então, abrir as calças e mostrar. Se tu falar para alguém put out, né? Não fala isso para ninguém, a não ser que tu queira, mas put out é a ideia de abrir as calças e mostrar o seu membro, né? Então, quando ele fala ali, you can put me out on the street, ele está dizendo me joga na rua, mas ele também está dizendo me joga na rua pelado, né? Essa ideia de ele estar sem roupas, ele estar despido, pode ser metaforicamente, mas pode ser fisicamente também, né? Sem sapatos nos pés, né? Essa ideia de sair fugindo, né? Talvez ele seja o amante de alguém, né? Mas ele está dizendo put me out of my misery, né? Então, put me out of my misery é uma expressão específica que é acabe com o meu sofrimento, ou seja, a ideia de matar ele, mas também tem a ideia de put me out, que é, né? Me faça mostrar o que eu tenho. Put me out, né? Faça com que eu me mostre, né? Então tem esse duplo sentidozinho aí. All your sickness, I can suck it up. Throw it all at me, I can shrug it off. There's one thing, baby, I don't understand. You keep on telling me I ain't your kind of man. Então, toda a sua doença eu consigo aguentar, né? O suck it up é aquela coisa de... o suck it up seria chupar, se a gente traduzir literalmente, mas na verdade é engolir sapo, né? Então, essa expressão que a gente tem no português, que é a ideia de que, né, toda a sua doença, né? Então, talvez alguém que fale muitas coisas, ou que seja agressivo, ele está dizendo... Eu engulo um sapo por ti, né? Throw it all at me, né? Então jogue tudo em mim. I can shrug it off, né? O shrug it off é a ideia de eu deixo passar, né? Não vai me abalar o que você fizer comigo. There's one thing, baby, I don't understand. You keep on telling me I ain't your kind of man. Mas tem uma coisa, querida, que eu não entendo. É que você fica, né? Você sempre fica me dizendo que eu não sou o seu tipo de homem, né? Então... Aquela ideia de um relacionamento com vai e volta, né? Então eles brigam, se separam, ele tá afim de transar, mas não quer mais nada do que isso, e essa pessoa continua botando seus problemas em cima dele, né? Tratando como se fosse um burro de carga, né? E aí ele diz, am I rough enough, am I tough enough, am I rich enough, in love enough, please, né? Então,
Aqui ele repete umas coisinhas que a gente já falou, mas ele diz, né? Será que eu sou duro demais, né? Aquela coisa de dureza, né? De ser uma pessoa áspera. Oh, honey, né? Querida, bebê, melzinho, né? Honey, traduzindo literalmente. Am I tough enough, né? Será que eu não sou forte o suficiente, né? Será que eu não sou macheza, né? Dureza o suficiente? Am I rich enough, in love enough, né? Será que eu não sou rico o suficiente e apaixonado o suficiente? Por favor, né? E aí ele diz, I'll never be your beast of burden, né? Ele repete várias vezes, walk miles, my feet are hurting. I need no fussing, I need no nursing. Never, never be, né? Eu não preciso de um burro de carga, né? Então aqui eu acho que ele está fazendo a proposta inversa, né? Eu acho que é interessante também essa reflexão, né? No final da música ele diz, né? Eu quero que você faça amor para mim, comigo, mas ele está dizendo, eu não preciso de um burro de carga, né? Então isso é interessante porque ele está se botando nessa posição de que é saudável, que são duas pessoas completas, né? Que não precisam despejar na outra os seus problemas, né? E eu acho que é bem interessante esse movimento, assim, né? Bem maduro para ele, até mesmo nessa época aqui, que é, né? O início da banda, os caras eram bem jovens, mas eles já tinham um entendimento bem interessante de relacionamentos, né? I need no fussing, I need no nursing, né? O fuss é a ideia de causar alvoroço, né? Algazarra, né? Então, para mim, assim, não tem bagunça, né? Fussing pode ser bagunça também, né? Então, I need no fussing, né? Então, eu não preciso de bagunça, né? I need no nursing, né? Eu não preciso ser nutrido, eu não preciso ser cuidado, né? Então, é isso que ele está falando, né? Ele está falando da ideia de ser uma pessoa completa que precisa de outra pessoa completa, never, never be, né? Então, nunca, nunca vou ser o burro de carga, né? Que é o nome da música. Então, bem interessante, bem madura a música, né? E é bom quando a gente traduz uma música boa que tem uma letra também, né, igualmente boa. Isso nem sempre acontece, né? Como eu sempre falo, às vezes tem letras muito ruins em músicas muito boas, mas essa aqui é um caso que a música é muito boa e a letra aqui surpreendeu com a maturidade do Mick Jagger na hora de escrever sobre relacionamentos, né? Mas então essa foi Beast of Burden, e se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.